Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus, que seus caminhos sejam abertos pelo poder da fé. Povo de Deus, mais um dia firmes no nosso propósito, em direção à resposta de Deus. Estamos agora na reta final, faltando poucos dias para que Deus venha confirmar em nossas vidas a resposta, o milagre que nós temos buscado. E Deus me trouxe hoje ao coração uma palavra muito forte para trazer ao seu coração, para te mostrar, ei, presta muita atenção, para te mostrar que nessa luta, nessa batalha, na guerra que você está enfrentando, você não está sozinho, você não está guerreando só. Pelo contrário, Deus tem estado contigo. Talvez você não está conseguindo ver Deus. Talvez você não está vendo o agir de Deus na sua vida. Mas já já nós vamos fazer uma oração. E como Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu moço, eu vou pedir a Deus para que Ele abra os teus olhos, para que você venha ver o poderoso exército que se encontra ao seu favor, para que você venha conseguir enxergar o cuidado de Deus na sua vida. Sabe por que eu estou lhe dizendo essas coisas? A palavra de Deus diz que o rei da Síria levantou-se guerra contra Israel. Então Eliseu, o profeta, ele falava para o rei, não vai por aqui, vai por aqui, porque ali se encontra o exército inimigo e eles vão te pegar. O rei ouvia o que o profeta dizia e Deus trazia livramento. O rei da Síria, ele fica irado em saber que tem um homem de Deus livrando o seu inimigo de suas mãos. Então ele manda saber aonde está o profeta que está em Dotã e envia tropas. O moço de Eliseu levanta mais cedo e vê aquele número gigantesco de homens, cavalos e carros. Tudo isso para capturar apenas um homem. Só que tem um porém, esse homem não é qualquer homem, é um homem de Deus. E é aquele exército numeroso, pronto para pegar Eliseu. Mas o menino acordou cedo, chama o profeta, lhe avisa, e olha o que o profeta faz. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito bem, o jovem, o auxiliar de Eliseu, ficou em pânico, ficou desesperado. Viu aquele exército, falou, o que nós vamos fazer? Entrou em pânico, chamou o profeta. O profeta estava, dormindo, descansando, tranquilaço. O profeta acordou, viu aqueles homens e falou, fique em paz, fica tranquilo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. O que o profeta está querendo dizer àquele menino? Fique em paz. O poderoso de Israel está ao nosso favor. Não importa o número de soldados, não importa o número de carros, não importa o número daqueles que estão contra nós. Porque se Deus está ao nosso favor, nada e nem ninguém consegue nos parar ou nos deter. A gente só iremos cair na mão deles se Deus permitir. O profeta, ele ora a Deus para que Deus venha abrir os olhos daquele jovem. E Deus abre. E quando o jovem olha para um lado, olha para o outro, ele vê o exército celestial de Deus em favor deles. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aonde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que nessa batalha, nessa luta que você está enfrentando hoje, neste momento, você não está sozinho. O exército de Deus está ao seu favor. E eu lhe digo mais, o próprio Deus está ao seu favor. Então não tem motivos para você se preocupar. Não há motivos para você ficar inquieto em relação a esta situação. Talvez você tenha olhado com os olhos físicos, você tenha olhado como jovem, tenha olhado para o tamanho do problema, tenha olhado para o número dos adversários, você tem olhado para as contas que tem que pagar, você tem dado ouvido às notícias, às palavras negativas que têm chegado até o Senhor, até a Senhora. Talvez você tenha olhado para a situação
E posso ser bem sincero, se a gente olharmos para a situação, olharmos para o que está acontecendo em volta de nós, a gente desistimos, a gente paramos. Porque a situação é para nos paralisar, a situação é para nos fazer desistir. Mas a fé que Deus colocou dentro de nós, o Deus que nós servimos, é muito maior do que tudo e todos que estão contra nós. O Deus que nós servimos, ele é superior à crise. O Deus que nós servimos é superior à doença. O Deus que nós servimos é superior à má notícia. O Deus que nós servimos é maior do que a traição. O Deus que nós servimos é maior do que o que você está passando, vivendo. Só que você precisa entender e compreender isso. Não é porque o problema está diante de você, não é porque na sua frente há um gigante te oprimindo, que quer dizer que você vai perder, que você vai cair. Pelo contrário, Deus está contigo. O profeta orou para Deus abrir os olhos daquele jovem. Deus abre. Deus mostrou o exército que estava com eles. E eu lhe digo mais, a história adiante diz que Deus livrou eles. Deus não permitiu que o mal tocasse neles. Sabe por quê? Porque eles temiam e serviam a Deus. Eu tenho temido a Deus, não tenho dado legalidade para o mal. Eu tenho servido o Senhor com todo o meu coração inteireza. Você acha que Deus vai permitir o diabo tocar na minha vida? Você acha que Deus vai permitir essa adversidade que você está enfrentando hoje te vencer? Claro que não, meu amigo. Deus vai trazer o escape, Deus vai trazer a vitória. Mas você precisa crer, você precisa confiar. Olha o que o profeta disse: não temas, não tema essa situação, não tema este problema, não tema ao que está acontecendo na sua vida, não, mas pelo contrário, confie no agir e no trabalhar de Deus, confie que a mão poderosa do Senhor está estendida ao seu favor. Deus às vezes, entenda o que eu vou lhe dizer agora, Deus, ele às vezes permite certas situações na nossa vida para ver onde realmente está a nossa fé, para ver onde realmente está o nosso coração. E ali, ele vendo aonde está a nossa fé e o nosso coração, ele gera o milagre, ele gera o extraordinário, ele gera o livramento. Eu gostaria que você entendesse isso. Leia a Bíblia um pouquinho. Veja que Deus sempre deu vitória ao povo dele em batalhas que era impossível ser ganhas. Deus trouxe livramento ao povo dele em situações que era impossível ter livramentos. Deus, ele prosperou o povo na época da miséria, meu amigo. Deus prosperava aqueles que confiavam nele na época da escassez, na época da seca, na época que não tinha para onde correr. Deus ia lá e manifestava o poder dele. Mas por quê? Porque aqueles homens, eles confiavam em Deus, eles temiam a Deus, e não a situação, e não a condição. Por isso Deus gerava a vitória, por isso Deus gerava o livramento, por isso Deus gerava o milagre. Essa situação que você está vivendo e passando hoje é apenas uma condição permitida por Deus para que seja gerado em sua vida algo extraordinário e venha a ser gerado em você também um grande testemunho. Pois através da nossa vida, outras vidas serão alcançadas, outras vidas serão tocadas. E o nome de Deus será glorificado. Só imagine o testemunho. O exército sírio veio contra 2 homens e não puderam vencer, não puderam capturá-los. Mas pelo contrário, Deus deu vitória e livramento. Imagine a história correndo sobre a terra naquela época. Imagine os inimigos, o povo incrédulo ouvindo que Deus não permitiu os assírios pegar tanto o profeta como o auxiliar dele. Imagine quantas pessoas não se renderam a Deus, quantas pessoas não decidiram servir a Deus por causa desse testemunho, por causa desse livramento. Então você acha que Deus não quer fazer o mesmo com o Senhor e com a senhora? Mas para isso você não pode deixar o medo, o temor, a situação te dominar, mas pelo contrário, você tem que confiar e crer em Deus. Por isso que neste momento, eu vou orar junto com você, mas eu vou pedir para que Deus venha abrir os seus olhos e você venha enxergar
o grande Deus que você tem servido. Vou pedir para que Deus venha fazer você enxergar o exército grandioso que está lutando ao seu favor para que você venha alcançar a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, poderoso é o teu nome. Meu Deus, eu oro por essas vidas que o Senhor me tem confiado. O Senhor não permitiu essa oração chegar até essas pessoas em vão, não. O Senhor tem uma obra e um propósito sobre a vida dos mesmos. E eu oro ao Senhor como Eliseu orou àquele jovem, meu Pai. Abre os olhos deles, faz eles enxergar o poderoso exército que se encontra em favor deles. Abre os olhos deles para que eles possam enxergar, meu Pai, a sua grandeza, a sua magnitude. E ver, meu Pai, que o que eles estão enfrentando ou passando não é nada diante do seu poder, diante da sua glória. Pois o Deus do livramento, o Deus das causas impossíveis, o Deus poderoso se encontra em favor de cada um deles. E em nome do Senhor Jesus, esse exército, meu Pai, que tinha se erguido contra essa vida, para envergonhá-los, para humilhá-los, para capturá-los, para vê-los prostrados, meu Pai, neste exato momento, esse exército é desfacelado. Esse exército é subjugado, pois o Senhor dá vitória. Neste exato momento, meu Pai, pela fé, as suas mãos se estendem em direção a cada um destes, para arrancar as dores. Meu amigo, se você está sentindo uma dor agora, coloca a mão sobre o local dessa dor. Isso, pois em nome do Senhor Jesus, um anjo com a espada de fogo desembainhada, toca agora nesse local. E essas dores é arrancada, essas dores desaparecem agora. E se há um mal causando essa dor, esse mal é destruído, esse mal é vencido agora. Em o nome do Senhor Jesus, doença vai embora, doença sai desse corpo, bactéria, infecção seja derrotada, vencida agora. Tumor, nódulo, mioma, desapareça agora desse corpo. Dores que têm caminhado nessa vida, sai agora, desaparece agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Essa enfermidade é vencida, é derrotada agora, pelo poder da fé, em nome de Jesus. Meu Pai, talvez essa pessoa está com a mão no coração, mas não porque ela está sentindo uma dor, mas porque a casa dela está despedaçada, a casa dela está dividida, contenda tem habitado nessa casa. Mas, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o anjo com a espada de fogo vá de encontro a esse lar agora. E esse espírito da inimizade, esse espírito da contenda, esse espírito da desunião, esse espírito que tem agido nessa casa para jogar um contra o outro, em o nome do Senhor Jesus, que esse mal seja vencido, que essa corrente que prendia nesse lar, as brigas, a discórdia, seja quebrada agora, que esse mal que prendia essa família ao vício, que prendia essa família a tudo aquilo que não prestava, seja derrotado agora, seja quebrado agora, em o nome de Jesus, que todo mal dessa vida, dessa família, dessa casa, em nome do Senhor Jesus, que saia, nunca mais volte. Meu Pai, que haja paz, que haja alegria, que haja harmonia nessa casa, que essa pessoa tenha saúde, que essas vidas prosperem a partir de hoje, em nome de Jesus, pois de cima do seu altar, eu profetizo o milagre, eu profetizo a vitória, eu profetizo os olhos abertos de cada um deles, e a partir de hoje eles podem contemplar o seu poder e a sua glória em suas vidas, meu Pai. Em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, o nosso Deus, Ele te deu vitória, Ele operou livramento na sua vida. E a partir de hoje, a sua história é outra. Permaneça firme e contemple o poder de Deus na sua vida.